Qual o nosso número? 17! Presidente da República! Bolsonaro! Salva! Pessoal, há 2 anos atrás, ele se batizou aqui. Paz e graça a todos, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, mais uma vez eu vim trazer uma palavra que vem ao encontro do seu coração. Essa palavra é do Senhor. Eu não sou o dono da verdade, mas tenho a obrigação de ensinar a verdade, e essa verdade pertence a Deus. Eu quero trazer algo para vocês à luz da palavra. Eu não quero dizer do achismo, acho isso ou acho aquilo. Eu quero que você compreenda que o que eu vou trazer aqui é para a sua salvação. O que eu vou trazer aqui é para que você venha se desviar do mal e você não se deixe enganar pelos finais dos tempos. A palavra diz que no final dos tempos ia se introduzir lobos, devoradores. A palavra diz que no final dos tempos, os pastores, ou esses que se diz pastores, não todos, mas alguns, esses que iam se introduzir dentro da igreja, dentro da noiva de Cristo, eles iam apostatar da fé. E alguns apostatarão da fé, dando ouvidos e doutrinas de demônios, dando ouvido, a doutrinas de demônios. E nessas pregações que eu aprendi, principalmente um deles eu posso citar aqui, eu não tenho, como diz, problema com ele, a não ser o embate da palavra, porque a palavra do Senhor, e crendo que ele é o nome de Deus, eu tenho divulgado tanto as mensagens dele, deste que eu vou citar agora, que é o pastor Hernani Santos, mas eu tenho reciclado certos vídeos também, porque tem mudado a pregação. Eu tenho trabalhado com os vídeos do pastor Hernani Dias Lopes, que é da presbiteriana, que eu não concordo 100% com a doutrina da presbiteriana, mas até então é o que o Hernani Dias Lopes traz, é com eloquência. Ele traz no principal, nos ensinando, o verdadeiro evangelho. Também tenho trabalhado com o Paulo Júnior, tenho trazido e tenho apresentado os vídeos e pregações do pastor Paulo Júnior. Também não concordo 100% com ele, pois ele fala coisas, tem hora que não dá para nós assimilarmos. Eu também posso errar e erro, garanto para você que tem errado bastante, porque muitas vezes falamos coisas que, por mais que estudamos e buscamos, nós não conseguimos compreender. Há visões diferentes, há visões teológicas. Se você for pensar nisto, você não prega a palavra mais, você não vai fazer a obra do Senhor. Mas então o que eu procuro trazer, sinceramente, é o verdadeiro evangelho, o mais simples possível, sem palavras difíceis, sem jargões. É o que eu procuro fazer, porque se você for trabalhar no evangelho e querer andar conforme a matriz dessa terra quer, nós não levaremos o evangelho. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos um estudo de teologia, há vários pensamentos. Nós podemos então entender que se você for fazer faculdade na Assembleia de Deus, lá eles vão pregar as matérias para você, vão ensinar para você as matérias, mas eles vão muitas das vezes falar sobre o pentecostal, ser pentecostal, crer nos dons espirituais. Se você fazer uma teologia na Batista, eles vão crer da mesma forma, mas não da mesma forma que o pentecostal. Então há dissensão dentro da igreja, a dissensão dentro da teologia, sendo as mesmas matérias, a mesma Bíblia, que deveria ser o mesmo conteúdo de ser ensinado, mas há dissensão nisso e a separação, pois uns crê nos dons espirituais, outros não crê. Aí se você vai para a teologia do Adventista, ele vai pregar tudo o que vocês também aprendem na Assembleia de Deus ou na Igreja Batista, mas eles têm o ênfase
guardar o sábado, da lei. Eu ficaria horas falando de ministérios e de obras diferentes, ao qual eles trazem ensinos diversos, e isso acaba trazendo um conflito dentro da igreja. Então, eu tenho visto que muitos dizem, conforme está naquela palavra, eu sou de Paulo. Outro diz, não, eu sou de Apolo. Outro diz, não, eu sou de Cefas. Quando chega a esse ponto, o apóstolo Paulo chega até dizer assim, então, porventura nos seus carnais. Ele chamou aquela geração de carnal, e nós estamos se portando da mesma forma, carnais. Hoje em dia os pastores têm aquela ideia assim, a minha igreja, o meu povo. Eles falam isso. Eu já vi pregador falar e pregar sobre esse tema, dele mesmo contestar essa fala, meu povo, minha igreja, dizendo que é errado. Mas hoje ele fala, meu povo, minha igreja. Por quê? Porque se intitula, porque eu recebi de Deus um chamado, então eu sou pastor, fui consagrado, estou debaixo de outra unção, não sei o que mais. Então ele diz agora, minha igreja, meu povo. Errado. O povo é as ovelhas do Senhor. Nós somos o quê? Os cuidadores. Nós somos aqueles que estamos para servir. Elas não são nossas. As ovelhas são do Senhor. A igreja é do Senhor, o qual Ele comprou com seu sangue e nos fez reino e sacerdote para Deus. Está assim nas Escrituras. Nós que servimos, que se dizemos ser ministro, que se dizemos ser pastor, pregador, evangelista, seja qual for a parte eclesiástica que você sirva, você é o menor. Você está para servir. Mas como eu estava dizendo, então eu já vi pastores que até então eu tinha preço muito grande. Mas devido à intensificação do final dos dias, e como está nas Escrituras, que esses então apostatariam da fé. E o que mais me preocupa neste momento agora, e que eu estou vendo que está com um grande, está crescendo, está inchando, é o ecumenismo. Que pastores no passado pregaram, ensinaram, que eu aprendi e é verdade, eles estão agora entrando no ecumenismo. Eu vou dizer para vocês, e vou usar, eu não tenho como fugir dessa fala, da política. Por quê? Porque a política vai ser, ela é, como se diz, é o pé da árvore. A política é o cerne para que venha o reinado do anticristo. O que é política? A política é aquilo que dependemos aqui na terra, no sentido de sermos dirigidos por autoridades que foi constituído por Deus, para nos dirigir, para administrar as cidades, a saúde, a justiça. Mas tudo isso teria que ser, e tem que ser, e deveria ser regido pela palavra de Deus, intermédio dos decretos e ensinamentos do Senhor. Mas nós vemos que há países pagãos, há povos pagãos, tanto na diversidade da humanidade, em países, ou até mesmo dentro do nosso país, a diversidade de religiões, e por isso se caracteriza então o ecumenismo, quando todos se juntam e dizem no bem comum, é no nome de Jesus, no nome de Deus, mas nós vamos continuar com as nossas práticas de adoração a ídolos, do espiritismo, da maçonaria, do catolicismo, e não imponha o pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, ao qual Ele proíbe essa prática. Essa prática é proibida por Cristo. Então eu tenho visto que nesse momento de agora, no governo que ascendeu-se, foi levantado por esse tempo de agora, ao qual na permissiva vontade de Deus, qual foi o Bolsonaro, nós podemos ver então o quê? Que a igreja está se alinhando com o governo. A igreja, aqueles que se diz cristão, que serve a Deus, esqueceram até mesmo do reino dos céus, da volta de Jesus, do arrebatamento, mas eles estão esperando o quê? Uma melhora material. Eles estão esperando um governo que venha trazer saúde, emprego, acabe com as enfermidades, acabe com as doenças, acabe com... isso é legítimo. Mas nós sabemos que o mundo ele está caminhando para a reta final. E a palavra diz que os dias
seriam cada dia mais pior. E quando chegar esse momento de levantar um governo que vai trazer todos esses benefícios ao qual a humanidade quer, paz, segurança, trabalho, riquezas. Então diz que quando isso acontecer, será a vinda do anticristo. Este vai trazer esse plano, vai executar, ele vai ter êxito no que vai fazer, ele vai prosperar por 3 anos e meio, ele vai conseguir dar saúde, dar segurança, dar emprego para todo mundo, dar casa para todo mundo, vai ser uma bênção ao qual os profetas, ou aliás, os falsos profetas pregam, as bênçãos materiais e riquezas. Então este que o anticristo vai ter êxito, diz a palavra que ele vai prosperar em tudo o que fizer, por 3 anos e meio. Mas depois dos 3 anos e meio, ele vai se revelar quem ele é, e com isso vai até mesmo exigir adoração. E por causa que está na palavra de Deus, se cumprirá então tudo aquilo que está de vir sobre a terra. Mas virá então o juízo de Deus depois dos 3 anos e meio, ao qual a terra vai ser abalada, ao qual haverá todo o tipo de mal sobre a terra. Está lá em Apocalipse. E nesse tempo então Deus começará a trazer o juízo sobre toda a humanidade daqueles que estão sobre a terra. Quer estar você ou eu. Há especulações de arrebatamento, pré-tribulação, antes ou depois. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que na verdade estamos vivendo a apostasia. Então pastores que eu até vi que pregava sobre o ecumenismo, hoje ele faz defesa e usando aquela palavra sobre o amor. O amor realmente cobre uma multidão de pecado, mas também condena aqueles que não obedecem. A palavra ensina que o amor em si não traz dor, mas para aquele que obedece, que está diante das Escrituras, que não se dobra a situação, no caso, digamos assim, da idolatria, da fornicação, do ladrão, do que rouba, do que engana, do que mente, do que adultera, do que se prostitui. É claro que nós vivemos num mundo conturbado e cheio de pecado. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Como eu disse que estamos caminhando para a reta final, e nós podemos perceber que todas as igrejas evangélicas estão se alinhando com quem? Com poderes políticos. Eles estão atuando conforme nas Escrituras. E com isso o que acontece? Em prol do amor, em prol do evangelho, então nós vamos se unificar, nós vamos se unir com a igreja, aquela que adultera a palavra de Deus, aquela que se prostitui com ídolos. Quem é? Talvez eu possa falar e ser prejudicado, mas que venha a luz da palavra, dá nome aos bois, dá nome aos bodes. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus condena a idolatria. Condena lá em Êxodo, nós, ou eu e você, ou qualquer um na face dessa terra, quer seja grande ou pequeno, de produzir imagens. Diz: não fazer imagem de escultura, nem que a semelhança do céu, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas. Não farás imagem de escultura, não se dobrará a elas. É o que está escrito. E com isso então, vindo o ecumenismo, tudo se ajunta e traz o nome de Jesus, mas com o nome de Jesus traz a mesa dos demônios, traz a idolatria, traz o hinduísmo, traz o espiritismo. E com isso, pela a palavra de é o amor, ou usando a palavra do amor, dizendo que o amor supera tudo, criam fábulas, criam heresias e também aquilo que eu disse, apostatam da fé, abandonam o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina de Cristo, e se deixam envolver com o mundo e volta-se com o que? Com a política. É o que tem acontecido. Observe você, que nesses últimos dias, até mesmo nessa eleição que teve agora, né, que foi o ano passado, Jair Bolsonaro foi aclamado como um homem de Deus, ou não sendo. E eu cheguei a postar um vídeo da consagração do Brasil a Nossa Senhora Sagrado Coração, ao qual foi consagrado e foi assinado um decreto pelo presidente Bolsonaro. Está lá as imagens, está lá o vídeo, está tudo editado certinho. É claro que eu não coloquei o vídeo todo na íntegra, porque fica muito comprido, mas eu tenho o vídeo na íntegra, que
Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Belial com Cristo Jesus? Nenhuma. Que comunhão tem o fiel com o infiel? Está escrito. Mas por causa que aquele que usa o nome de Deus, até mesmo o versículo, então os pastores dizem, não, ele é um homem bom. Ele é um homem bom porque ele diz que vai melhorar, vai trazer emprego. Ele vai parar com a ideologia de gênero. Ele é conservador. Irmãos, os maçons também pregam isso. Os maçons são conservadores. Os espíritas são conservadores. Ah, mas o Bolsonaro vai ajudar os pobres. Os espíritas também ajudam os pobres. Todos esses, a maçonaria também tem essa ideia de ajudar, de ter a área social. A palavra diz bem assim que adianta nós fazermos tudo isso e não tivermos o verdadeiro amor e a palavra do Senhor em obediência. A palavra diz que não adianta, mesmo que Ele nos dê nosso corpo para queimar, se nós não tivermos o amor. E esse amor não é esse amor que você pensa, esse amor humano, mas o amor ágape, Jesus Cristo. Se nós não tivermos o amor, de nada adiantaria. Não é esse amor. O amor que quer dizer aí é Jesus Cristo. Se nós não tivermos Jesus Cristo, de nada aproveita. Então nós estamos vivendo na reta final agora, a caminhada final. Jesus, eu acredito assim que como um dia que manifestou-se lá, como Jesus manifestou-se quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos e viu Jesus em pé. Ele viu Jesus. Jesus estava em pé, à destra, à direita de Deus. Eu, pela fé e pela palavra que conheço e pelos acontecimentos que têm chegado até hoje, de ver que hoje o Bolsonaro é idolatrado como um Deus. Ser falado mais no Bolsonaro nas mídias sociais, porque vai fazer, porque ele é de Deus, e ele não é. Na verdade, ele é um católico assumido, o qual eu tenho mostrado. Eu falo isso não para desmoralizar a pessoa dele, mas para mostrar à luz da palavra que ele não está na palavra. Mas muitos dos irmãos não aceitam essa palavra e se levantam contra mim, achando que eu sou contra o partido PSL, PSC, qualquer sigla que seja. Eu não sou, irmão. Eu não estou aqui para defender partido B, partido C. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. Aliás, o meu rei, o meu governador, que governa a minha vida, que cuida da minha vida, que me dá chuva, que me dá água, que me esquenta do frio, que estou esperando a volta, é Jesus Cristo. Eu estou debaixo da autoridade, sim, aqui embaixo, nessa terra aqui, de homens, mas homens que eu tenho que estar debaixo daqueles que servem a Deus de verdade, daqueles que professam e vivem. Eu não posso estar debaixo da mão de um homem que só diz no nome de Deus, usa o nome de Deus, usa o versículo bíblico, mas ele faz tudo ao contrário. Eles são reprovados para a obra de Deus, esses que falam no nome do Senhor. Toda a vida existiu e sempre existirá os falsos profetas. Eles são devoradores, diz a palavra. Esses são sepulcros caiados, que eles falam de Deus, falam da Bíblia, mas eles não vivem essa palavra coerente à verdade de Deus. E conscientemente dá para se entender que nós vivemos o mesmo tempo que lá atrás já começou, as 7 igrejas do Apocalipse. Nós podemos ver as igrejas que ali estão. O Senhor está citando, eu tenho contra ti isso, eu tenho contra ti aquilo. Nós podemos ver a Filadélfia, que é a fraquinha, mas que se mantém na verdade. Ela não se contamina, ela não se deixa levar. E essas igrejas de Apocalipse são essas que estão na terra. Elas têm igreja, elas têm CNPJ, elas têm casa de oração, elas viajam ao mundo, elas pregam a palavra, eles fazem a parte social, a qual é obrigação nossa. Nós, na verdade, nós não fazemos o ato social por obrigação. Nós não ajudamos os irmãos, nós não damos oferta para ajudar outro irmão, uma família. Nós não fazemos isso para ser salvo, ou para ser salvo, ou porque o devorador vai vir sobre nós. Não, nós fazemos isso porque somos salvos e temos o amor que Deus deu para nós, como Cristo tinha. É isso que ensina as Escrituras. Nós não fazemos nem por temor e nem por obrigação, mas nós fazemos por amor. Nós não ajudamos o próximo porque nós
Para ser salvo temos que ajudar. Nós fazemos porque somos salvos. Porque nós não amamos esse mundo, a matéria, as coisas deste mundo. Há necessidade sim, mas nós devemos confiar naquilo que Cristo disse. Que não preocupeis com o que é ver de comer, com o que é ver de vestir. Mas o que eu vejo hoje? O que você vê hoje? Tão preocupado com a aposentadoria? Tão preocupado com o aumento? É claro que nós temos essas preocupações, porque nós temos caráter de honrar nosso compromisso. Mas quando nós deixamos a nossa fé nos abalar nesse sentido, que achamos que Deus não está no controle, então está tudo perdido. E nós colocamos então a nossa vida, a nossa confiança em homens. Teve um senhor que chegou a dizer para mim, em mensagens, fazendo defesa, sendo meio que agressivo na sua palavra, dizendo: não, mas Bolsonaro é homem de Deus. Bolsonaro é de Deus. Deus está com ele. Eu queria entender, então, pela palavra, dos vasos. A palavra diz que há vaso de honra e vaso de desonras. Há igrejas de honra e há igrejas de desonras. Há ministérios que estão inseridos no corpo de Cristo, ao qual nós podemos ver aqui nas 7 cartas do Apocalipse, está aqui. Leia lá. Nós podemos ver 5 igrejas totalmente perdidas. Elas estão inseridas no corpo de Cristo. Não é a igreja católica, não é o espírita, não é esses que estão condenados já ao inferno. Esses aí eles estão trabalhando, eles estão evangelizando, eles estão usando o nome de Cristo, estão pregando a verdade, mas não vivendo a verdade. Pregar é fácil, quero ver viver. E como eu disse, estamos caminhando na reta final. Por quê? Porque o nosso próprio governo, ele, como se diz, dão a alma ao diabo para que possam estar no poder. Fazem pactos, fazem aliança para que possam então governar. A nossa aliança é com Cristo, a nossa aliança é com a verdade. A aliança é nós se abstermos do mundo, se afastarmos do mundo. A política, ela faz parte da caminhada e da chegada do anticristo. E muitos irmãos vão ser enganados. Por quê? Porque essa ideia de pregar um mundo melhor, que vai mudar, que você vai aposentar, vai ter a tua aposentadoria muito melhor, que você vai ter bons empregos, que vai ser uma maravilha da terra. Esse discurso é do anticristo. Esse discurso é de falso profeta. Esse discurso é do mundo. A palavra que eu conheço, as escrituras que eu conheço, ensina que as coisas irão de mal a pior, que vai chegar a ideologia de gênero por completo, será como Sodoma e Gomorra, que os homens vão ser mal como estava lá no dia do dilúvio. As escrituras me ensinam que os homens se apostatariam da fé, que os homens seriam maus, que Deus os entregaria os seus corpos para ser desonrado, porque se você for ler ali aquela parte, tudo que eles fazem, desobedecendo a palavra de Deus. E diz mais que dignos de morte seriam aqueles que fazem todos esses atos de abominação, que é o homossexualismo, seriam dignos de morte espiritual. Eles e todos esses que apoiam essa prática. O ecumenismo apoia essa prática. A junção, o ajuntamento apoia essa prática. E como eu disse que as igrejas então, o CNPJ, as casas de orações, os pastores nunca não tiveram tão alinhado com o governo quanto hoje. Assembleia de Deus, todas. Acho que eu até então não consigo ver nenhuma que não está apoiando. Por quê? Por causa do discurso. O discurso, a falácia e a mentira. Eles usam o nome de Deus, eles usam a palavra, eles usam de artifícios. Eu fico imaginando Satanás. Satanás enganou a terça parte dos anjos que eram santos. Satanás, o diabo, a serpente, enganou Adão e Eva, que até então tinha ainda o corpo imortal e eram santos. Me enganou. Eles ainda não tinham caído, mas Satanás foi lá e derrubou eles. Quanto mais a mim e a você e a esta geração que está perdida, condenada em Adão e Eva com o pecado, então todos estão destituídos. Então o que seria dessa nação? O que seria deste mundo ou de toda a terra? A
palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele é um enganador, e para isso ele foi levantado. Porque desde quando ele caiu, Deus permitiu então que ele viesse a governar sobre a terra. E como um promotor de justiça que nos acusa de dia e de noite, Deus usa ele para que traga o juízo sobre os homens, sobre essa nação, sobre o mundo. Então o que me preocupa mais é de ver que, na verdade, todas as igrejas, praticamente todas, estão alinhadas com o governo Bolsonaro. Não, ele é bom. Não, ele tem planos bons. Não, é maravilhoso. Vamos votar para ele. Vamos fazer isso. O problema não é dar o apoio de uma coisa certa. O problema é essa pessoa se tornar como Deus. O problema é essa pessoa ser mais venerada do que Deus. O problema é essa pessoa ter a confiança do povo mais nele do que Deus. O problema é o desvio de conduta. O problema é o desvio da fé. O problema é endeusar, é idolatrar. É o que está acontecendo no nosso país. As igrejas, pastores, então no bem comum se une a todos com a grande prostituta, com a grande Babilônia. Então se une todos no bem melhor. Vamos apoiar o quê? Um que usa a palavra, que diz versículos bíblicos, mas que é maçom, que é católico, idólatra, assumido. Aí vem o pastor Hernando dizer para mim: não, irmão, mas veja bem, pastor, professor, pastor, prega no mundo inteiro, tem igreja, cuida de rebanhos. Vem dizer: não, irmão. Aí eu citei e falei: mas irmão, querido e amado irmão Hernando Santos, você parece menino. Está despregando tudo que você pregou, pois eu aprendi com você o ecumenismo que ia vir, e está chegando, está forte, você está apoiando um idólatra. Não, mas ele não conhece a palavra de Deus ainda. Primeiro ele disse que, quando eu falei sobre que ele é ecumênico, que ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Sagrado Coração, ele disse que era mentira. Então, quer dizer, eu sou mentiroso. O pastor Hernando Santos falou isso. Eu falei: irmão, tenho vídeos na íntegra, tenho matérias, tem o dia da consagração, e você diz que é mentira isso aí? Aí eu coloquei lá, mostrei, coloquei o site da Igreja Católica, onde o dia que foi feita a consagração ao Brasil, consagrar o Brasil a Nossa Senhora, a um ídolo. Daí ele falou assim: daí ele respondeu de novo: irmão, mas ele ainda não conhece a verdade. Eu falei: irmão, como que pode o Bolsonaro não conhecer a verdade? Eu falei: você está subestimando a minha inteligência, pastor Hernando Santos. Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo para fazer parte da bancada evangélica. Teve que batizar porque é um conceito, é um ato religioso, tinha que ser assim. Depois ele começou a brigar chamando o Everaldo, que o Everaldo fez pacto com o diabo. E está na internet. Bolsonaro é casado ele é separado, casado com uma outra mulher que também teve já um primeiro relacionamento, e que diz que é obreira, faz a obra na Igreja Batista. Bolsonaro casou na igreja do Silas Malafaia. Bolsonaro está dentro das igrejas católicas e dentro das igrejas cristãs, protestantes. Eu vejo que o Bolsonaro é um enganador. Ele conhece muito bem a palavra. Ele foi batizado. Ele fala os versículos, jargões, usa jargão e versículo para poder induzir a massa e a sociedade. Ele é um idólatra. Eu estou aqui para denunciar o pecado. Quem vai pagar a conta de inferno é ele, não sou eu. Eu tenho a obrigação de pregar, de ensinar que a idolatria é pecado. Deus proíbe: não faça. Qual é o maior pecado? A palavra diz que o maior pecado é desobedecer a Deus. É pior do que feitiçaria, é desobedecer. E quando Deus fala não faça e você faz, você está praticando um pecado maior do que feitiçaria. Rebeldia, desobediência é um pior pecado. E ele conhece a palavra, ele conhece as escrituras, ele está na igreja, a mulher dele é cristã, eles estão morando há muito tempo juntos. Não me venha subestimar a inteligência das pessoas. Tem hora que a teologia leva essas pessoas a se aprofundar no abismo. A teologia é muito boa, mas sem o Espírito Santo é demônio puro.
Os dons espirituais sem discernimento é demônio puro. Você tem que ter, eu creio nos dons espirituais, em todos. Eu creio em revelação, eu creio em arrebatamento, eu creio em tudo. Mas com coerência, com cuidado, porque Deus não é moleque nem criança, para ver o que está acontecendo na terra. Tanto que esse glamour traz a apostasia que nós estamos vendo agora. Você não vê um pastor, ou poucos, até então eu não consigo ver, esses principalmente, que tem grandes igrejas, estão alinhadas com o ecumenismo, com o governo. Bolsonaro é de Deus. Ele não é de Deus. Por enquanto não é. Na verdade, ele está sendo usado, quer para o bem e para o mal. A palavra está ali, ó. Ensina como andar. Quer andar? Anda. Se andar na palavra, vai ser salvo. Se não andar, vai para o inferno e acabou. Não sou eu que julgo. Jesus mesmo disse que quando ele censurava e falava a verdade a eles, quando Jesus censurava o pecado, censurava o erro deles, eles ficavam apreensivos. Chamavam Jesus de julgador, que Jesus estava julgando. Jesus falou: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar vocês. Salvar do quê? Da idolatria, da mentira, do engano, de amar o mundo. Jesus ensinava eles e falava: você veio nos julgar. Jesus falou: não preciso julgar vocês, tem que julgue. Os 10 mandamentos, a palavra já julga vocês. O que está escrito, a palavra não é minha, Jesus disse, a palavra é do Pai. Tudo que eu vos falo foi o que o Pai mandou trazer para vocês. Eu não falo de mim mesmo, nada eu faço de mim mesmo. Aí que está o equívoco e o erro das pessoas, desses pastores, que usam de pretexto do texto do amor para dizer: não tem problema que nós apoiamos o idólatra, aquele que consagra a nossa nação, o nosso país a outros deuses. Eu estou aqui mesmo criticando no sentido espiritual. Eu estou combatendo a obra do diabo. A palavra diz: condenai as obras infrutíferas das trevas. Condenai. Eu condeno essa prática de querer consagrar uma nação e um povo a ídolos. Porque sobre essa maldição muitos pereceram. Tribos de Israel foram destruídas pela mão do Senhor, porque deixaram o Deus eterno, verdadeiro, e passaram a adorar ídolos. E eu não posso aceitar que venha sobre esta nação, no sentido que eu me cale. Eu sei que sou menor, não temos os maiores, porque maior é aquele que está em mim do que esse que está no mundo, se unindo na junção do ecumenismo. Eu ia fazer a leitura e nem vou fazê-la, das 7 cartas, porque eu ficaria aqui horas. Mas eu digo para vocês que essas 5 igrejas que estão no Apocalipse, que elas estão andando em pecado e que Jesus repreende elas trabalhavam, elas pregavam o evangelho. Jesus começa a falar e citar: ó, você fez isso, você fez aquilo, você tem trabalhado, você tem orado, você tem buscado, mas eu tenho algo contra você. Sai, senão você vai para o inferno. Nós sabemos, vamos ler lá as 7 cartas do Apocalipse. E esta igreja, que estava corrompida lá atrás, hoje ela está 2000 anos, ou 2.000 vezes mais corrompida do que quando Jesus falou. Imagine ela 2.000 vezes mais corrompida. Isso Jesus falou há 2.000 anos atrás. Nós estamos em 2000 e pouco. Então ela está 2.000 vezes mais corrompida, porque a palavra diz que cada dia que se passasse intensificaria essas coisas. Então, se você ler as 7 cartas e aquelas igrejas, os pecados delas, elas estão 2.000 vezes pior do que era lá. É o que diz a Escritura. Jesus disse que até mesmo para Laodiceia, que ia vomitar ela. Imagine hoje a situação que está, não só o Brasil, todo mundo. Na Europa, o evangelho está morto. Os Estados Unidos, que foi um país criado, que foi criado ou formado com pessoas em votos cristãos, mesmo que introduziram e estava também a maçonaria junto, é um dos países mais corruptos no sentido espiritual. Aborto, libertinagem, está tudo à mercê, porque isso é cumprimento da palavra. A maldita teologia da prosperidade que entrou nos Estados Unidos, que veio para o Brasil, que nos trouxe essa decadência. Agora eu digo para você, o mais grave de tudo disto
é que não vai melhorar, vai piorar, como eu disse, porque até mesmo os pastores, aqueles que pregavam contra o ecumenismo, estão, não, Bolsonaro é um homem de Deus, não, Bolsonaro só falta falar que ele é um profeta, só falta falar que ele vai ser aliás, até usam, né, Messias, é o Messias, Jair Messias Bolsonaro, né, é o Messias do Brasil. O problema de tudo isso não é você apoiar um plano de governo correto, sincero e honesto. O problema de tudo isso é a devoção, é de colocar a segurança no homem. O problema não é você apoiar um projeto bom, o problema é você apoiar e dar sentido a essa pessoa que não serve a Deus, dizendo que é de Deus, dizer para o bem que o bem é mal e o mal é bem. Estão dizendo que o mal é bom, estão trocadilho. O que é ruim é eu de estar falando aqui a verdade do evangelho, que essas pessoas estão caminhando para o declínio da idolatria, do ecumenismo que aí está. E não tem como fugir disto. Mas como eu disse, eu uso desse texto da palavra de Deus de confrontar as heresias, mentiras e apostasia que aí está, para que pessoas venham abrir seus olhos espirituais e venham se desviar do mal e venham se encontrar com a verdade de Cristo, sabendo que Deus vai destruir tudo isso, a terra, o mundo, que haverá um juízo e que nós não devemos se alinhar com o infiel. Que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem o infiel com o fiel? Nenhuma. Que comunhão tem a justiça com a justiça? Que comunhão tem Belial com Cristo? Nenhuma. Essa é a verdade. Agora nós vemos cantores gospel unificando-se com o mundo, com o Rede Globo, com tantas heresias que já viram por aí. Para isso é normal. A mente das pessoas e dos cristãos, daqueles que não servem a Deus de verdade, estão sendo cauterizados. O Deus desse século cegou lá 2000 anos. Foi escrito isso na palavra. O Deus desse século cegou. Imagine há 2000 anos. Naquele tempo ele tinha cegado daquela forma. Agora há 2000 anos ele tem se intensificado com mais força. Ele tem produzido cegos. Pessoas que entram e dizem que nós devemos apoiar um grande homem de Deus, Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que você deve apoiar assim, o projeto daquilo que vem, do que é certo, que esteja apenas nas escrituras. Mas saiu fora das escrituras, cai fora, meu irmão. Você vai apoiar a consagração do Brasil, a Aparecida? Você é um réu do inferno, juntamente com ele. Você pode apoiar, como eu disse, o projeto que venha a fazer e agregar as coisas que Deus mandou, não o que o homem quer. Você pode apoiar, mas você não pode apoiar um idólatra e se combinar com ele, fazer aliança e apoiar só porque ele vai te trazer benesse, te trazer aposentadoria, te dar a cesta básica, te dar a cesta capim, te dar a cesta bala. Porque agora tem a cesta bala, né? Cesta revólver e cesta bala, porque isso aí muda a vida do brasileiro. Tirar ponto da carteira, vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida de tirar os pontos da carteira. Vai ficar maravilhoso. Aí eu posso fazer mais, aí eu posso né, passar mais vezes, daí eu vou ter mais tranquilidade. É isso que vai acontecer. Eu posso ter arma, eu posso comprar bala. Antes era 50 balas, agora eu posso comprar 2.000 balas. Isso mudou a minha vida. Eu não tenho dinheiro para comprar nem a bala de chupar, vou comprar bala para dar tiro. Isso é hipocrisia. Hipocrisia de cristão que não tem a mente de Cristo. Tem que voltem ao verdadeiro evangelho, voltem à verdadeira palavra. Essa é a palavra do Senhor. Eu não tenho para onde fugir. Talvez você venha falar, mas pastor, você é um pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista, na verdade. E torno a dizer, eu não estou dizendo que você não pode apoiar um governo. Você pode apoiar um governo desde que a prática dele esteja em Cristo Jesus. Desde que a prática dele esteja no quê? Nos mandamentos e estatuto do Senhor. Mas toda autoridade é constituída por Deus. Mas para fazer conforme as escrituras. Está na escritura? Vá. Está na escritura? Prossiga. Mas não está. Sai fora. É o que está acontecendo na nossa nação. E confiar no Senhor, não no homem. Mas Bolsonaro é um homem bom. Bom, quando chamaram Jesus de bom mestre, ele falou, bom, eu não sou bom não, bom é só Deus. Bom é só Jesus. O Senhor olhou dos céus e se curvou e viu que não havia um justo sequer. Não havia nenhum justo.
Bom é só Deus. Então eu quero deixar para você nessa fala, novamente, insistindo com você. Volte ao Evangelho verdadeiro de Cristo. Leia Apocalipse, leia as 7 cartas, 7 igrejas que estavam lá inseridas no corpo de Cristo. O que elas estavam causando para os membros, para as ovelhas. Leiam lá as 7, veja qual que são as verdadeiras, ou qual que é a verdadeira. Veja o que eles faziam, veja o trabalho que eles tinham, e veja o que Jesus falava delas. E daí veja se a sua, onde você congrega, a casa de oração que você frequenta, o pastor que te dirige, veja conforme lá no Apocalipse, nas 7 cartas, vai ler lá, irmão, vai estudar lá. E se ele está coerente à verdade, ou se ele está cometendo essas coisas que estão aqui. Igrejas que estão corrompidas, que tolera Jezebel, mulher profetiza, que tolera nicolaítas, que tolera ladrões, idólatras, transformaram a glória de Deus. Vá ler, e você veja se onde você está coerente. Se eu não me engano, na igreja de Sardes tinha alguns que não tinham se contaminado, e Jesus dizia: mas vocês não se contaminaram, vocês estavam aí, mas não se contaminaram, então vocês vão andar de branco comigo. Mas a maioria das 7 cartas do Apocalipse, nós podemos ver que a mais fiel é a Filadélfia, fraquinha, mas não se desviava da palavra, não criava dogmas, não criava heresias, não apostatou da fé, era fraquinha, era pobre, era miserável, mas estava ali, fiel ao Senhor. E a promessa para ela: seja fiel, seja, então, vá lá estudar Apocalipse, as 7 cartas, seja Filadélfia, coloque-se no teu coração, se abstenha do erro, do mal. Jesus está lhe mostrando nas 7 cartas todos os pecados, todos os erros, tudo que eles cometem: idolatria, feitiçaria e engano. E pede para eles que se arrependam, mas eles não estão se arrependendo, e cada dia mais estão se aprofundando no abismo profundo, o qual não tem volta mais, ao qual o inferno, e depois do inferno o juízo final, o grande trono branco, e depois serem lançados juntamente no lago de fogo, ao qual é o juízo de Deus sobre todos. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, irmãos. Observe o teu pastor, observe a igreja, porque, como eu disse, muitos pastores que eu conheci no passado, eles não pregam nem a metade do que pregavam antes, e nem vivem também. Não vivem nem a metade do que viviam, não vivem nem 10%, porque a maldição como se diz, do dinheiro. Tem que fazer aliança para vender livro, para vender CD, tem que ficar bajulando para vender CD. É uma tristeza, infelizmente é a realidade, sabe? Eu não acho errado, né? A pessoa fazer uma biografia, contar, não, mas só que se prioriza mais até então a pessoa vender livro, vender histórias, tira de texto da Bíblia e faz outro livro paralelo. É maravilhoso. Deveria incentivar, o pregador deve incentivar as pessoas a ler a Bíblia, ler as Escrituras, não ler seus livros particulares, ou ideias e raciocínios que ele tem se achando como Deus. Ele não é Deus. Eu não concordo com isso. Um belo testemunho, uma bela história, desde que não se glorifica o homem, sendo contada, não tem problema. O problema é usar a palavra de Deus como comércio. Com isso fazem hinos, vendem milhões, fazem books, livros, vendem milhares de livros com suas ideias, com suas filosofias. Eu acho aquilo, e pode ver que cada um pensa de uma forma diferente, e com isso traz a corrupção à humanidade. Tem pessoas que não lê a Bíblia, mas lê histórias, lê o anjo caído, lê não sei o que, tantos, tem bilhões, milhares de tipos de livro. Eles não lêem a Bíblia, mas lê essas histórias, lê homens que venceram, homens que não sei o que, só porcaria, me desculpe falar. Lê a Bíblia, irmão. Tem 66 livros para você ler. 66 livros. E você pode ler 1 milhão de vezes. E 1 milhão de vezes você vai ter nova palavra. O sentimento que o Espírito Santo vai mostrar, revelar para você. Caia fora desses livros de pastor e história, não sei o que, e conta e não sei o que. Porque muitos pregaram, hoje nem vive mais o que pregou. Fizeram com ademas, apostataram.
amar o mundo, estão amando o mundo, estão amando o ecumenismo, estão sendo ecumênicos. Então, em nome do amor, pode sentir dor do inferno que vai vir. Esse que é o problema. Fique na paz do Senhor e que Jesus vos abençoe. Às vezes nós iramos, mas não podemos pecar. Ireis, mas não pequeis. Fique na paz e que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém, amados? Qual o nome do nosso líder? Bolsonaro! Pastor René, não, gente. Qual o nosso número? 17! Presidente da República! Bolsonaro! Selva! Pessoal, há 2 anos atrás, ele se batizou aqui.